Bom dia. Vamos agora ver alguns efeitos relativos ao esforço transverso. O esforço transverso, como já falámos, é um efeito de elemento, não um efeito de secção, embora nós o consideremos no dimensionamento como um efeito de secção, na verdade o seu efeito é um efeito de elemento e, portanto, há algumas questões relativas à forma, à geometria, às condições do elemento que afetam o dimensionamento da secção ao esforço transverso. E vamos começar com o caso dos elementos de altura variável. E conforme nós podemos ver aqui nas figuras abaixo, nós quando temos elementos com uma altura variável, as forças de compressão e de tração nos banzos, devido à existência do momento defletor, portanto a força de compressão no banzo comprimido e a força de tração nas armaduras no elemento tracionado, no banzo tracionado, são inclinadas, não são horizontais. E ao serem inclinadas, têm uma componente na direção do esforço transverso. Ora, essa componente na direção do esforço transverso pode ser benéfica, ou seja, subtrair ao esforço transverso atuante, ou prejudicial, somando ao esforço transverso atuante. E, portanto, nós temos aqui duas situações em que nós temos, por um lado, um efeito favorável destas forças, nós consideramos aqui a reação e a força de tração nas armaduras e a força de compressão no botão, ambas as componentes verticais subtraem ao esforço transverso. Por outro lado, no caso da direita, temos que a componente vertical da força de tração na armadura soma ao esforço transverso, provocando, portanto, um efeito desfavorável. Em termos de dimensionamento, vocês veem aqui nesta equação que essas componentes somam à componente resistente das armaduras, estando sempre, em qualquer dos casos, limitado ao esforço transverso máximo por esmagamento do botão. Vamos ver agora algumas situações relativamente correntes. Uma delas temos aqui no caso da esquerda, portanto temos uma viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga distribuída, o que origina um diagrama de momentos parabólico, conforme vocês veem na figura. E o que nós vemos neste caso é que no tramo inclinado, o que nós temos é que a força de tração da armadura soma à componente de esforço transverso. Ora, o que acontece neste caso, portanto, é que, se nós virmos com cuidado, a secção está a diminuir e o momento está a aumentar. Portanto, temos que o esforço transverso, a secção, aliás, e o momento têm uma variação contrária. Por outro lado, no caso da direita, o que nós vemos é que a componente de tração nas armaduras subtrai ao esforço transverso atuante. E, portanto, tem um efeito favorável. E vemos neste caso que a secção e o momento têm uma variação semelhante, ou seja, neste caso, ambos aumentam. Uma outra situação também que pode ocorrer na prática é esta que vocês veem aqui na figura. Temos uma viga também simplesmente apoiada, mas com um tramo em consola, o que, portanto, dá origem ao aparecimento de momentos negativos sobre o apoio. E depois essa viga, que tem uma secção constante na parte da consola, aumenta de secção para o meio do vão. Por seu lado, o diagrama de momentos cresce em forma de momentos negativos até o apoio e depois vai passando progressivamente ao longo do vão para momentos positivos. E aqui o que nós vemos é que na zona inclinada da viga nós temos dois efeitos distintos. Junto ao apoio, o que nós vemos é que o esforço transverso e a componente vertical da força de tração nas armaduras têm o mesmo sinal, e portanto somam, e portanto têm um efeito desfavorável, mas quando nós passamos para a zona de momentos positivos, o que nós vemos é que o esforço transverso e a componente vertical da força de tração das armaduras têm um efeito favorável, ou seja, subtraem uma à outra. E este efeito favorável e desfavorável ocorre precisamente na zona de transição do momento negativo para positivo.
Se olharmos, tal como fizemos anteriormente para esta questão, nós vemos que à esquerda, na zona de momentos negativos, nós temos, e agora partindo do apoio para o meio do vão, quando a secção aumenta e o momento diminui, nós temos um efeito desfavorável. Portanto, mais uma vez, quando a secção e o momento têm uma variação oposta, nós temos um efeito desfavorável, e à direita, do ponto de inflexão dos momentos, ou seja, na zona de momentos positivos, nós temos que a secção aumenta e o momento também aumenta e temos um efeito favorável. E, portanto, nós podemos ver que, neste caso, tal como nos anteriores, e como podemos generalizar isto como uma regra prática, para perceber às vezes se aumenta ou se diminui, que às vezes não é necessariamente fácil, nós temos que quando a secção e o momento têm o mesmo tipo de variação, ambos aumentam, ambos diminuem, nós temos um efeito favorável do esforço transverso, da inclinação do banco no esforço transverso, quando a secção e o momento têm uma variação oposta. Nós temos um efeito desfavorável da componente vertical da força de tração nas armaduras. Muito obrigado pela vossa atenção.